Uma boa educação é para sempre. E Panificadora Nosso, com estacionamento para clientes. Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para nosso encontro desta manhã, com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola, porque eleva. Faze luz no nosso entendimento e dá-nos condições de alcançarmos também aqueles irmãos nossos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu Evangelho. Que o sublime aprendizado se nos faça possível, a nós, humílimos aspirantes a credores da tua misericórdia. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia para todo mundo. A qualquer tempo, todos podem nos ouvir pela internet www.idefran.com.br. Um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador ou da Conexão Possível www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia. Para você, Cássio Freires. Bom dia, amigo. Diretor de áudio e sonoplastia do Sementeira Cristã, programa produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Hoje, neste programa, rodaremos a primeira parte de uma entrevista, cuja segunda parte será rodada no próximo domingo. Foi gravada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o confrade Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba. Ouvintes do Sementeira Cristã, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez, para nossa alegria, com a presença do professor Severino Celestino da Silva, da cidade de João Pessoa, onde exerce a profissão de odontólogo e professor universitário. E ele está visitando Franca para participar do 16º Envipa, que é o Encontro dos Trabalhadores do Vicente Paulo. Aproveitando a presença dele em Franca, vamos apresentar um seminário, palestra, abordando assuntos relacionados à Bíblia. É o professor para as suas saudações. Meu caro irmão Felipe, queridos telespectadores, ouvintes, nós agradecemos esta oportunidade e estamos recomendando você que nos ouve a Deus, a Jesus, que Ele habite em seu coração, em sua mente, que Ele dê toda a paz que você necessita para a sua vida cotidiana. Além de vir a Franca, o professor está fazendo um pequeno roteiro regional, tendo falado no sábado, ou melhor, na sexta-feira, na cidade de Passos, onde abordou o tema da reencarnação nas Escrituras Sagradas. E nós começaríamos perguntando, existe o termo reencarnação na Bíblia Sagrada? Não existe, Felipe. O termo reencarnação foi criado por Kardec, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, que ele justifica na sua introdução, que para ciências novas, conceitos novos. O termo reencarnação foi criado por Kardec, mas o sentido de reencarnar, de voltar à vida, de ter outras existências, é universal. E na Bíblia existe com outro nome, chamado Guigu Neshamot, que significa rodas da alma. Dizia o senhor que era Guigu Neshamot. O que quer dizer isso em hebraico? Guigu Neshamot, Guigal é rodas. Neshamah é alma. Neshamot é o plural de Neshamah, almas. Então, rodas das almas. No sentido de que todos nós vamos e voltamos
quantas vezes seja necessário. E isso não foi criado pelo Espiritismo. A criação da reencarnação é a misericórdia divina. E não poderia deixar de estar num livro considerado das maiores obras psicografadas, psicofônicas e de efeitos físicos que a humanidade tem notícia, que é a Bíblia. É um livro inquestionavelmente mediúnico, em todos os seus termos, porque até a palavra médium, navi, em hebraico, naba, dos babilônios e dos árabes, e metempsicose dos gregos, intermédio dos espíritas, que foi o termo criado por Kardec, para identificar dentro do conceito latino aquilo que já existia entre os hebreus, entre os gregos. Jesus não falou que o homem morre uma vez só? Felipe, essa é uma afirmação que muita gente diz que pertence a Jesus, mas não é de Jesus. Quem fala isso é Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E essa frase de Paulo, que não é, gostaria de ratificar, muita gente diz, Jesus disse que só se morre uma vez. Não, Jesus nunca falou isso. Ao contrário, Jesus falou em nascer de novo, no seu diálogo com Nicodemos. E Paulo não poderia se opor a Jesus. Quando Paulo diz que se morre uma única vez, é o corpo físico habitado, no qual o Espírito habita. Mas aquele Espírito permanecendo vai habitar um outro corpo. É tanto que no final dessa frase, é dado ao homem morrer uma só vez, Paulo acrescenta, e segue o seu juízo. O que significa que a cada desencarne, a cada morte, há um sucessivo balanço daquilo que você fez, conhecido no termo usado por Paulo aos Hebreus como julgamento, que é exatamente o que a doutrina espírita prega, que é ao final de cada encarnação, você passa por um período de análise do que você fez na sua vida e retorna. Se você evoluiu suficientemente, você vai para outro planeta maior, mas se não, você retorna ao seu mesmo planeta, no caso, no nosso, a Terra, para recomeçar de onde você falhou, e isso é compatível com o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25, quando Jesus nos aconselha a reconciliação ou a saldar nossas dívidas com aqueles que estão conosco a caminho. Reconcilia-te ou apressa-te em pagar o que deve ao teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Palavra de Jesus. Por quê? Porque senão a gente vai passar por um julgamento. Paulo repete o que já diz Jesus em Mateus 5, 25. Que se você não completar, você vai voltar, vai passar por um julgamento e dali, segundo Jesus, você só sobe, não é sai, só sobe depois que você tiver saudade. Eles usam o verbo hebraico lechalem, que é pagar. Jesus considera o que você fez de mal ou o que você prejudicou ao seu irmão como uma dívida, um débito. É tanto que no começo do versículo se usa a palavra reconcilia-te, mas não é paga, porque lá no final Jesus usa a moeda. Dali não subirás enquanto não tiveres saudade até o último centavo. Prutá, que era a moeda hebraica, ou ceitil, como se diz em grego. Mas isso não contraria a misericórdia divina? Porque muitos adversários da ideia da reencarnação dizem o seguinte, mas onde é que entra a misericórdia divina aí? A misericórdia divina está exatamente em lhe dar a chance de você se reconciliar, de você pagar o que você deve àquele que você prejudicou. Porque o arrependimento, que todo mundo acha que o arrependimento é que leva a pessoa à sua salvação, não. O arrependimento salva você do caminho desviado que você vinha, lhe recoloca no caminho correto, mas o arrependimento lhe traz de volta ao momento e ao local em que você cometeu o delito. E não tem coisa melhor você saber que deve e ter condições de pagar. A reencarnação é de acordo com a misericórdia ou justiça, porque na verdade a palavra misericórdia vem do hebraico hesed, mas é uma palavra que significa justiça. Então a justiça divina é para todos, de forma que Deus faz com que você salde o seu débito, e Jesus diz, enquanto você não tiver saudade, não venha, se você tiver algo contra o seu irmão, deixa a tua oração e vai te reconciliar com ele, depois venha a Deus. Então, essa misericórdia divina está exatamente em ele conceder a nós, devedores, a oportunidade e a condição de saudar. Mas saudar através de quê? Das nossas encarnações ou reencarnações sucessivas. Eu até costumo brincar que, num ponto de vista material, isso acontece no cotidiano, porque até quando você compra algo numa loja
que você não pode pagar, que é muito caro, o vendedor divide no cartão, em 10 vezes, em 5 vezes, e você acha que aquele vendedor é uma pessoa ótima porque facilitou a sua vida, diminuindo o peso do seu pagamento. Deus faz isso, logicamente, de uma forma muito mais superior, mais iluminada, mais espiritual, dando-nos a condição de, através de inúmeras encarnações, a gente voltar a Ele sem nenhum débito, de acordo com como está lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas débitos ou as nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Em outras palavras, o meu perdão é condicionado ao que eu já tenha dado o meu perdão a alguém. Isso está no Pai Nosso de acordo com o texto original. Então Deus misericordiosamente permite e facilita as nossas vidas, dando a condição da gente recomeçar. Isso não é nem um castigo, pelo contrário. Então é uma benéfica oportunidade que não tem coisa melhor do que quem deve lhe ser apresentada a condição de saudar. E só assim, meu caro Felipe, a gente entende as diferenças que existem entre o baixo, o alto, o claro, o escuro, o negro, o branco, o feio, o bonito, que não se trata de punição, mas de colheita individual de acordo com o que a gente plantou na encarnação anterior. E a reencarnação vem nivelar de uma forma justa todas as diferenças, todos os débitos, e ainda, como consequência de tudo isso, nos dá a condição da gente retornar limpo, com os nossos saldos todos zerados, para o reencontro com Deus. Quer dizer que na acepção bíblica, misericórdia é justiça. Justiça. Por isso que Jesus diz, misericórdia quero, e não sacrifício. Exatamente, porque Jesus usou essa palavra inúmeras vezes. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, felizes, avantes em frente, os que têm fome e sede de justiça. E Jesus, a sua prática, se você observar, não é nem tanto o seu ensino, mas na sua prática, ele agia sempre com justiça. Vinde a mim, todos vós, descansados e oprimidos, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a justiça dele era uma justiça de amor, de perdão, de entendimento, dando a cada um segundo o que merecia, no entanto, sendo sempre benevolente, sempre amoroso, sem condenar, sem criticar, mas dando a oportunidade a cada um de recomeçar onde havia falhado. Isso o senhor está citando nas palavras de Jesus. Mas o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, também fala de reencarnação? Sim, tanto fala de reencarnação como fala de justiça. O Salmo 126, ele fala 26 vezes, Rodu Adonai Ketov, Resdo Leolam, louvai a Deus, ou agradecer a Deus, porque Ele é bom. Sua misericórdia, sua justiça é para sempre. No Velho Testamento, na primeira revelação, existe a prática dessa misericórdia divina desde o Gênesis até Malaquias. Porque Malaquias, o primeiro versículo do Gênesis, na criação do homem, já é falando de múltiplas existências. Porque o Gênesis 2,7, no texto original, me permita eu usar a linguagem bíblica original, vai ser Yahvé Elohim et ha-Adam. E formou Yahvé com Elohim o homem, não um homem. E aí ele diz assim, Beapaz, e soprou em suas narinas, aí agora vem a grande expressão, Neshamat Haim, uma expressão que em hebraico se diz Ismihut, que é o genitivo case no inglês, Neshamat, que significa almas de, Haim, vidas. Então ele colocou no homem um espírito, uma alma chamada Neshamah, para que ela tivesse múltiplas existências. Não fosse uma única vez, porque a palavra Haim, vida em hebraico, não existe no singular. Só existe no plural. Então o livro do Gênesis já começa na nossa criação, preparando o homem para não ter uma única existência, para ter o espírito ser imortal, no entanto, transitar por várias encarnações. Deu ao homem um sopro de vidas. E o homem se tornou alma vivente. Aí a palavra Neshamah passa a se chamar Nefesh. Daí porque não houve proibição no Deuteronômio 18, que Moisés não fala nem de Neshamah, nem de Nefesh,
que são exatamente aquilo que o corpo físico liberta com o ato da morte. Então Moisés não falou absolutamente de proibição de comunicabilidade com os dois planos. Ele falou, a palavra que ele usa lá, o termo é met, e met em hebraico é cadáver. Ou seja, não se deve importunar os cadáveres. Mas o espírito que o cadáver libertou, ele está pronto para uma nova existência, como uma comunicação nesse período que ele está no mundo espiritual. O último livro do Velho Testamento já fala de reencarnação. É Malaquias 3:23, quando ele fala que Jesus, o Messias, viria, que encerra o Velho Testamento com Malaquias, a gente tem 400 anos de intervalo sem nenhuma profecia, mas Malaquias encerra dizendo assim, eis, ele o viu, ele era médium, profeta naquela época, Navi. Eis que eu ouvi uma voz que me dizia, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Em outras palavras, antes do retorno do Messias, viria Elias. Mas olha, Elias viveu lá no tempo dos reis. Morreu ou foi arrebatado? Não interessa. Ele não estava mais no período de Malaquias. E segundo Malaquias, ele voltaria. Mas ele voltaria como? Como Elias? Não, porque ele não tinha mais condições de voltar como Elias. O espírito de Elias viria, mas agora com outro corpo. Quem diz isso, quem esclarece isso, claro, para nós, sem nenhuma sombra de dúvida, de uma forma literal e definida, é o próprio Jesus. Que quando se refere a João Batista, que fostes ver no deserto um caniço balançado pelo vento, um homem vestido de linhos de púrpura, não, porque os homens vestidos de linhos de púrpura estão nos palácios. Foste ver o que? Um profeta? Sim, mais que um profeta, um mensageiro de Deus. E quem é esse mensageiro de Deus? Se vocês querem saber, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas, se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus complementa, esclarece o que prenunciou a profecia de Malaquias, agora personificada no corpo físico de João Batista, porém com o espírito de Elias, como predisse Malaquias. Felipe, eu acho essa palavra, passagem, eu chamo esse intercâmbio, esse período que separa, ou até que une, essa seria a colocação maior, une a primeira revelação do Velho Testamento ao Novo, Malaquias com Mateus 11, versículo 10 a 13, que Jesus vem exatamente unir as duas revelações e no meio delas, trazendo de volta, reencarnado, Elias como João Batista, para fazer essa conexão e preparar inclusive o caminho do próprio Messias Jesus que chegava entre nós. Está para mim claríssimo tudo isso aí, não tenho a menor dúvida. Se rebelar ou não aceitar a reencarnação não significa que vai mudar a lei divina e a lei de amor, que é a reencarnação. Porque não adianta a gente rezar para que o sol não nasça todos os dias, porque ele vai nascer cada vez mais bonito e mais belo, porque é a lei universal, é a lei divina. Não aceitar a reencarnação não vai mudar absolutamente nada. Eu até brinco com meus irmãos e amigos pastores, quando eles dizem que não aceitam a reencarnação, não existe, é antibíblico. Não se contrarie com isso, porque querendo, gostando ou não gostando, você vai reencarnar do mesmo jeito. Aí é que eles ficam mais excitados ainda e mais aborrecidos. Mas isso aqui, quando chegar lá, eles vão entender que vai ser a oportunidade realmente de chegar a Deus, é voltar e saudar os seus débitos. Professor, nós já ouvimos manifestação de alguns rabinos, inclusive, contrários à ideia da reencarnação. No entanto, o senhor mostra que a Bíblia fala da reencarnação. Como conciliar essas duas posições? Da mesma forma que a gente não consegue conciliar as correntes cristãs, o judaísmo nunca foi monolítico. Então o judaísmo tem as suas correntes diferenciadas desde o tempo de Jesus, que era assim. Os judeus, vamos dizer assim, o judaísmo farisaico, dos saduceus, dos publicanos, dos escribas, dos essênios, todos eram correntes que iam seguir a Torá, mas cada um tinha a sua visão, interpretação. No entanto, no judaísmo, a corrente judaica, tanto ortodoxa, cabalística, como a reformista, as correntes assídicas, as correntes sefaraditas e askenazitas, aqueles que seguem a Torá com ortodoxia na sua essência, todos são reencarnacionistas. Eles não pregam porque, segundo eles, a reencarnação está na Torá, e o que está na Torá não se discute, se vive e se aceita incondicionalmente.
É lógico que lá tem uma outra corrente reformista que tem essa posição que você acaba de levantar, que é perfeitamente compreensível e entendível. Mas os amigos que eu tenho, rabinos que eu conheço, dizem assim, olha, a reencarnação é algo que está na Torá e a gente não discute o que está na Torá. A gente vive e pratica. Então é muito natural, como você sabe, no cristianismo, nós só temos nós que entendemos, divulgamos a reencarnação. Embora existam católicos que aceitem a reencarnação, batistas que aceitem a reencarnação, pesquisa científica nos Estados Unidos chegou à conclusão que mesmo os cristãos daquele país que é muito ligado ao protestantismo, eles aceitam mais de 15% da corrente cristã norte-americana aceita a reencarnação, mesmo contrário ao que prega a sua religião. Porque a reencarnação está acima, assim como a mediunidade, a reencarnação está acima da questão religiosa. É só você entender que a misericórdia divina, que passa, que está por trás de tudo isso, deu para todos nós essa oportunidade, independente de religião. Jeremias 31 diz que não é do interesse de Deus que se perca, ou seja, a perda do ímpio não agrada a Deus. Jeremias 31. E Jesus diz, Mateus 18, não é o da vontade do meu Pai que se perca nenhuma das ovelhas que Ele me confiou. Então, tudo isso não significa que se existir um judeu ou alguma corrente que diga que não existe a reencarnação, seja a verdadeira. Agora eu lhe digo que a terceira pessoa do parlamento de Israel, o rabino, estou esquecendo o nome dele agora, mas se você entrar no rabinato e na questão do parlamento de Israel, vai estar lá o nome dele, ele está sempre presente, porque ele é uma força política em Israel hoje. Ele declarou dentro do parlamento que o Holocausto foi uma colheita que o judeu teve pelo que plantou lá no passado. Isso foi uma revolução dentro de Israel, porque os não ortodoxos, como ele, acharam que aquilo era uma afronta e que ele estava dizendo que o judeu mereceu o Holocausto. Ele não disse isso, ele disse que todos aqueles que estavam ali estavam colhendo o que plantaram lá atrás. E isso é uma prova cabal da reencarnação, que não é dita por mim, mas por um rabino que tem um poder dentro do Estado de Israel hoje, do país, muito grande, porque é a terceira pessoa do parlamento, o partido dele. Eu agora estou esquecido o nome dele, lamento não dizer para vocês, mas é fácil. Até no Google, se você colocar rabino, representante do parlamento de Israel, vai estar lá o nome dele. Então, de forma que uma ou outra pessoa, e até os não praticantes do judaísmo, não acreditam, mas porque não entendem e não se interessaram ainda pelo assunto. Professor, como conciliar o ensinamento de Paulo da salvação pela graça com a reencarnação? Perfeitamente compreensível. Paulo, o mesmo Paulo que fala na salvação pela graça, e é bom que a gente faça um parênteses aqui, Paulo escreveu 14 cartas. Cada carta de Paulo tinha um objetivo, ok? Então a carta dele aos Efésios, que eram povos pagãos, gentios, foi a forma que Paulo encontrou de trazer adeptos para o cristianismo. E veja você, meu caro Felipe, que esse princípio de Paulo ainda hoje é usado pelos nossos irmãos protestantes, que é o único meio que eles encontram de adquirir adeptos. É aquele que tem até uma música aí, se você é o maior bandido, se você é o maior traficante, se você é o maior assassino, venha para nós que Jesus está esperando para lhe salvar. Agora isso, a diferença é, Paulo não falou essa salvação pela graça de conhecer Jesus, mas daí até você estar salvo, você tem que mudar. É uma forma, vamos dizer assim, de acolher qualquer pessoa para o ministério. Agora, chegou ali, você não vai continuar sendo assassino, bandido, não vai continuar sendo a mesma pessoa. Este princípio foi utilizado por Paulo com relação à sua carta aos Efésios. No entanto, o mesmo Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim, de Deus não se zomba. Tudo que o homem faz, tudo que ele planta, ele colherá. Se plantar na carne, colherá na carne. Se plantar no espírito, colherá no espírito. Então Paulo está falando do princípio doutrinário, da lei de causa e efeito, que é uma lei moral, que ele precisa que você semeie o bem para colher o bem. Jesus jamais ofereceu uma salvação gratuita para ninguém.
Isso é um princípio feito por Paulo e não pelo Cristo. Eu às vezes até brinco com alguns amigos, digo, você é paulinista ou você é cristão? Então é preciso separar. Eu tenho o maior respeito por Paulo e até do cristianismo, mas o cristianismo de Paulo difere muito do cristianismo de Jesus. Sambarcar, vamos dizer assim, multidões para o cristianismo. É certo? Não é certo. É válido? É válido. É válido. Mas não é o corretamente pregável por Jesus, porque Jesus nunca disse a ninguém que ele estava salvo. Pelo contrário, dizia, eu te curei, no entanto vai e não erres mais, para que coisa pior não te venha acontecer. Porque a salvação vem com a mudança. Não é uma coisa graciosa, não é uma coisa dizer que Jesus deu o sangue dele e aí por conta disso está todo mundo salvo. Não, Senhor. Cada um tem que trabalhar para mudar, para ser melhor, para que todos os dias você tenha uma semente de amor plantada para o seu crescimento interior e o seu caminho para Jesus. Isso não é pregado só por mim como espírita, não. O pastor Estevão Fernando da Igreja Batista, lá de João Pessoa, na Paraíba, prega isso nas suas... Eu gosto de assisti-lo, porque ele é uma pessoa muito culta, é um psicólogo, é um pastor de uma cultura. Onde tem cultura, onde tem coisa séria, eu acompanho. Então eu gosto muito das pregações dele, e ele diz isso todos os dias aos seus ouvintes, aos seguidores dessa igreja. Vocês têm que serem melhores, vocês têm que mudar. Evangélico não pode ser mau marido, não pode ser mau funcionário, evangélico não pode ser uma pessoa que não deu o testemunho autêntico de Jesus. Isso é pregado pelo pastor, que nós espíritos sabemos disso, que pregamos a mesma coisa. A reforma íntima é o princípio básico da filosofia do livro dos Espíritos. Primeiro começa logo com a mudança interior. Dom Aldo Pagotto prega a mesma coisa na sua igreja. Ele, inclusive, recentemente, numa pregação, numa casa espírita, ele declarou que os padres, os bispos e a igreja católica preparam esses seguidores para mandar. E não é por aí. Tem que preparar as pessoas para serem exemplos, seguidores de Jesus, testemunho de amor e de fraternidade, não de opressão e não de despotismo. Então, o caminho para Jesus é a mudança. Não importa. Não podemos, como cristãos, e entendendo o que Jesus fez e a mensagem que ele deixou, aceitar uma salvação simplesmente, graciosamente. A palavra graça aí não é gratuita, não. A graça aí, no caso, é a felicidade de conhecer o Evangelho, a felicidade de conhecer o testemunho de Jesus e praticá-lo. Porque não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, já falava Jesus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Se você não faz a vontade de Deus, você não é irmão de Jesus. Se você não pratica o que ele ensinou, você não é irmão dele. Então, a graça aí é de conhecer para mudar e praticar. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711 0100. Pestalozzi educa. Uma
humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A segunda parte da entrevista com o Severino Celestino da Silva, apresentada há pouco, será apresentada domingo próximo. No Sementeira Cristã, apresentamos Em Nossa Dimensão, com o companheiro Vicente Benatti. Senhores radiovintes, bom dia. A conhecida médium de pintura Valdelice Salum estará novamente em Franca para mais uma de suas admiráveis sessões de pintura mediúnica, quando ressurgem Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, Lautrec, Matisse, Salvador Dalí e Rembrandt, e outros grandes pintores do clássico que nos vem expressar a sua arte diretamente do mundo espiritual. As obras pintadas na hora serão vendidas e a renda destinada às obras assistenciais. É importante, haverá sorteio de um quadro entre as pessoas presentes. Agende esse compromisso para o dia 18 de agosto, no próximo dia, às 15 horas. Local, Fundação Educandário Pestalozzi, Rua José Marques Garcia, 197. A entrada é franca. E para maiores informações, liguem 3723-5556, na Secretaria do Templo Espírita Vicente de Paula, instituição promotora do evento. O Templo Espírita Vicente de Paula promove o seu 16º Envipa, sigla do evento denominado Encontro do Vicente de Paulo. O evento teve início ontem com a seguinte programação, sempre nos finais de semana. A abertura se deu ontem com o Dr. Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba, falando sobre o tema Encontro com Nicodemos. Hoje ele prossegue ainda com o seminário na Fundação Judas Iscariote. Dia 14, Dr. Isaías Claro, de Oswaldo Cruz, São Paulo, com o tema Acerte Mais e Viva Melhor, no ginásio de esporte do Pestalozzi, entrada pela Rua Afonso Pena. Dia 21, Dr. Maurício Neiva Crispim, de Brasília, Distrito Federal, com o tema O Reino de Deus, da Fundação Espírita Judas Iscariote. A Fundação Espírita Judas Iscariote. Dia 28, Dr. Jorge Damas Martins, com o tema Bezerra de Menezes na Intimidade, também na Fundação Espírita Judas Iscariote. As palestras serão sempre às 20 horas. Agora, com atenção para os seminários, de ontem às 14 horas, como já afirmamos, o Dr. Severino Celestino da Silva desenvolveu a primeira parte do seu seminário às 14 horas, com o tema O Apocalipse, e tem prosseguimento hoje das 9 às 12 horas. Estamos falando que não haverá na próxima semana o seminário programado. Daremos notícia ainda nessa edição. Dia 21 e 22, respectivamente, das 14 às 9 horas, o Dr. Maurício Neiva Crispim, com o tema O Sistema, a Morada Definitiva do Filho Pródigo, na Fundação Espírita Judas Iscariote. No dia 28 e 29, respectivamente, das 14 às 9 horas, o Dr. Jorge Damas Martins, com o tema Judas Iscariote, também na Fundação Espírita Judas, a Rua José Marques Garcia, 395. Todas as palestras e seminários são franqueadas por. Está aqui conosco o nosso ilustre confrade Jamil Marcelo Costa, que ele vai falar sobre a palestra do Dr. Isaías em Franca. Jamil, muito bom dia. Está com a palavra, por gentileza, com os nossos interlocutores, por gentileza. Bom dia a todos os ouvintes, né? A gente sempre faz esse encontro dentro do Envipa, que é um encontro que não é só para os frequentadores e trabalhadores do Vicente de Paulo. A gente sempre reserva uma data, né, um desses palestrantes, num local maior, né, para que a gente possa fazer realmente um encontro, não só da família espírita, porque a gente encontra trabalhadores de todas as casas, frequentadores de todos os centros de Franca,
mas também de outras doutrinas. A gente sempre traz um tema mais ecumênico, como é este, né, as 7 mais para viver melhor. Então a gente convida a todos para que estejam lá conosco para esse encontro fraterno. A gente sempre chega às 19 horas para chegar com calma, para bater um papo, um abraço, falar de como estão as atividades. Às 19h30 a gente começa com a parte musical, que já faz, né, não só o preparo para a atividade, mas também um bem a todos nós. E às 20 horas a palestra com o Dr. Isaías, que o ano passado não pôde estar e está retornando à Franca. O doutor Isaías também parece que adotou a Franca como a sua cidade, né? Você quer perguntar alguma coisa, Euripides Nara? Por gentileza, a palavra é com vocês. Esclareça aí, Jamil, para nós, o local certinho, porque a Fundação Pestalozzi ali é bem grande e o doutor Isaías, ele recebe um público bem grande também, né? Vai ser no ginásio poliesportivo, na entrada à rua Afonso Pena, e como o São Vicente falou, não só Franca recebeu ele, como em seus comentários, né, ele diz que pouquíssimas cidades como Franca o recebem com tanto carinho. E às vezes ele fica até, né, um pouco assim, emocionado, porque sempre é um público muito grande que vai ao encontro dele também para esse abraço, né, que fala palavras de muito carinho, então é recíproco. Ele também tem um carinho muito grande por Franca. Eu diria que é um público fiel, né? Eles vêm mesmo, e são muitos. Na verdade, as últimas vindas do Dr. Isaías, nós tivemos mais de 1.000 pessoas. E esperamos esse público e até mais, porque agora o ginásio Pestalozzi abriga uma grande quantidade de pessoas, né, ali. E você podia repetir o tema e vamos convocar as pessoas para essa belíssima palestra. A primeira vez, na hora que a gente trouxe, foram 1.600 pessoas. Eu me lembro. No Shelton, em hotel. E aí depois houve uma redução de público lá, né? Por segurança do hotel, tudo, né? E as pessoas chegavam e não entravam. Você imagina, assim, a amplitude, né? O alcance da palestra dele. E então a gente reforçando, né, o tema As 7 mais para viver melhor, a partir das 19h30 para ficar com mais tranquilidade, né? Até estacionar ou até adentrar o local. E na Fundação do Calendário Pestalozzi, mas no ginásio, na entrada à rua Afonso Pena. E nós até queremos reafirmar para os ouvintes que no domingo o doutor Isaías viria fazer um seminário, das 9 às 12. Mas ele, por ter assumido um compromisso em Jeriquara, ele não vai apresentar o seminário até para atender o povo daquela cidade, né? Ele pediu que fosse cancelado. Mas o Vicente de Paulo, o Centro Espírita, ele vai fazer um evento nesse horário para os participantes, para as pessoas, de comemoração de 70 anos do centro, que foi inaugurado em 30 de julho de 42. Olha que beleza, né, Jamil? E o Felipe, como coordenador desses eventos, um dos coordenadores, ele está convidando para, vamos dizer, a festa de cantar o parabéns, que será às 9 horas, a partir das 9 horas, no Templo Vicente Paulo mesmo, ali na Floriano Peixoto. Então, não vai ter a palestra, o seminário do Dr. Isaías, mas vamos ter esse evento, vai ter bolo, atividades artísticas, todos estão convidados. Nari, é muito importante essa questão da fraternidade, né? Eu sempre gosto de falar que não é só uma palestra, que tão importante quanto a palestra é o encontro. Ontem eu encontrei um policial de Franca, da Igreja Batista, e a gente conversou de uma forma muito fraterna, ele me convidou para ir, e a gente sempre convida pessoas não espíritas também, porque o tema é ecumênico realmente, dá para a gente desfrutar desse momento. Nós estamos fazendo uma chamada hoje para a nossa querida Jeriquara, que eu chamo Jeriquara City, na qual confabulamos demais que, como cidadão jeriquarense, como o título dado pela Câmara Municipal, eu me sinto muito à vontade para falar sobre Jeriquara. Jeriquara é uma cidade que se destaca, principalmente pelo café de fina qualidade daquela região. Então nós convocamos confrades que lotem aquela casa e compareçam e prestigiem o Dr. Isaías Salve, porque vocês vão aprender bastante. Muito bom.
Continuamos em nossa dimensão com o companheiro Benatti. De 22 a 28 de julho, a 42ª Semana Regional Espírita, com a participação de todos os centros espíritas. Nós temos aqui 13 municípios da nossa região, que naturalmente estarão comparecendo assiduamente nesse trabalho que a USE regional promove para todos. Nós destacamos aqui também, ainda do 15º Congresso, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. É justamente aqui que está o atendimento fraterno. Todos os dias, milhares de pessoas procuram os centros espíritas em busca de conforto e conhecimento da vida espiritual. Colaboradores abnegados que atuam de forma voluntária recebem essas pessoas, ouvem os seus problemas ou as suas buscas e oferecem orientação e encaminhamento para os diversos setores da atuação do Centro Espírita. O que a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas pretende é colaborar de maneira singela e complementar, oferecendo noções de psicologia a esses trabalhadores dedicados, caso sejam leigos, nesta área de formação, que possam ampliar o atendimento das queixas e, com isso, orientar de maneira mais objetiva os casos que atendem. Mesmo que o colaborador espírita seja formado em psicologia, não fará o atendimento nos mesmos moldes que fará em consultório, pois o objetivo e o escopo são outros. Embora tenham pontos de convergência, essas duas abordagens são diferentes em objetivo e formato. Nós estamos hoje diante de um feriadão, amanhã 9 de julho, uma data comemorada em São Paulo como feriado escolar, e é muito importante falar do MMDC. Nós temos até em Franca um centro espírita com o irmão Drauzio, numa rua chamada MMDC, Drauzio Martins e Camargo, que são Miragaia e Camargo, que são aqueles voluntários jovens, estudantes de direito do Largo São Francisco, que morreram em luta da Revolução Constitucionalista. Na verdade, nós estamos diante de um quadro amplo e estamos pensando que a doutrina pode ser útil em todos os campos. Senhores ouvintes, estamos ainda falando com o nosso confrade Eurípides. Eurípides, que nós temos mais alguma notícia a falar? Olha, Vicente, parece-me que você tem mais alguma outra informação? Não, eu acho que nós já concluímos já. Então. E queremos cumprimentar o Jamil, que está aqui conosco, saudando pela iniciativa, e com certeza nós todos estaremos assistindo, dia 14, a conferência do nosso Isaías, e com certeza Jericoara também terá um grande público. Um bom dia a todos e muito obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Vamos atender hoje a nossa prezada ouvinte Sandra, do Centro Franca, que perguntou à equipe do IDEFRAN: com o progresso que a humanidade presencia, o homem gozará de saúde perfeita? Vamos saber isso agora, minha cara Sandra, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. Primeiramente, consideremos que a saúde perfeita não é somente a qualidade do funcionamento dos órgãos do corpo, é também a boa qualidade do psiquismo, o que equivale a dizer o bem-estar da alma. E, na verdade, a saúde do corpo depende da saúde da alma. Muitas vezes, a pessoa goza de boa saúde física, mas sofre de problemas espirituais que a levam a esquecer de avaliar a felicidade que lhe proporcionaria o patrimônio de valor inestimável chamado saúde. No entanto, devemos considerar que doenças da alma poderão acabar por refletir nos órgãos do corpo que correspondam à natureza da perturbação psíquica. É por esta razão que os espíritas consideram fundamental a harmonia que devemos manter
com os desígnios da lei divina, isto é, que não cometamos infração aos princípios desta lei, o que outras crenças religiosas denominariam pecado. A verdadeira saúde é a saúde integral, envolvendo os valores de ordem material, porém de maneira mais enfática os valores de ordem espiritual. Isto significa que o que importa é recomendar aos pacientes que amem, que perdoem, que exercitem a vivência em clima de verdadeira fraternidade. É que saúde advém de harmonia. Nutrimos a certeza de que a humanidade do futuro não tão distante saberá aurir das fontes da divina natureza todos os recursos que lhe bastem para a plenitude de sua felicidade, porque não padecerá de sofrimentos nem físicos nem morais. Emmanuel nos ensina que a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificial. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo. A medicina precisa criar processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, uma posição um tanto difícil de ser atualmente alcançada, mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo. O estado precário da saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, da sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo, do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer, igualmente, uma nova concepção da civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Há também de ensinar às criaturas a maneira de viverem em harmonia com a natureza. O homem, ao assumir a direção de seu destino aqui na Terra, vem munido daquilo que seus ancestrais, hábitos, tradições e cultura lhe transmitiram. Ele deve, para sua sobrevivência, adquirir, conquistar, viver bem, gozar, usufruir o que há de melhor. Acrescente-se ainda a sua própria bagagem espiritual, formada em anteriores existências e orientada por esses mesmos padrões de conduta. A própria vida em sociedade o incentiva nesse sentido. A humanidade vibra intensamente movida por essa força incontrolável de que os bens materiais devem ser buscados com primazia. Estuda-se para isso, sacrifica-se por esse objetivo, luta-se, digladia-se, geram-se ódios e desilusões na busca insaciável pela posse. E embarcamos nessa, visivelmente embriagado por essas ilusões, indiferentes ao apelo de Jesus para que amássemos uns aos outros. Emmanuel nos elucida com muita clareza sobre esse impulso instintivo que permeia o inconsciente coletivo e que impulsiona e domina as classes detentoras do poder político,
social e financeiro de nosso mundo. Embora a extensão do texto, pela sua importância, vale a pena transcrevê-lo. E, ao tratar-se dos homens destacados no convencionalismo terrestre, esse cuidado deve ser ainda maior, porquanto há no mundo um conceito soberano de força para a obtenção dos títulos de progresso. Essa força virá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração, trabalhando por sua realização plena. Os homens do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sanciona ou os princípios com que a mesma concorda. Enceguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem, anulando essa força transitória. É fundamental, para a mudança de rumo, refletir-se sobre tais conceitos. Todos nós, mas em especial aqueles que detêm as grandes fortunas. O homem, por indiferente que seja, carrega consigo o germe da fraternidade, que sempre se manifesta ao clamor das grandes calamidades que vez por outra, atormentam a humanidade. A beneficência, nessa hora, se mostra como uma forma de se empregar a riqueza. Ela traz o socorro, o alívio ao infortúnio presente, mas que se recolhe silenciosamente ao ninho inerte das comodidades humanas, sanadas as tragédias daquele momento. O mesmo se aplica aos movimentos sociais que, embora restritos a esse ou aquele acontecimento, prestam a sua ação solidária. Mas o fundamental trabalho ainda a ser realizado é o da prevenção à miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante o trabalho de todo gênero que com ela se pode executar. Diante desse quadro, permanecer indiferente ao chamamento do Mestre para a construção de um novo mundo, a começar pelo nosso aprimoramento moral, é cometer o grande equívoco. É continuar atendendo os ruidosos apelos dos prazeres mundanos, ilusórios e momentâneos, priorizando o corpo físico que morre e negligenciando o espírito que é imortal. Será essa a finalidade da existência que Deus nos outorgou? Quem escreve é ninguém menos que Eurípides Barçanufo Carvalho. Prezados ouvintes, silencia os teus pensamentos, gritantes e vazios, porque é o momento da beleza passar. E ela passa tão depressa e tão silenciosa que mais parece uma pena pequenina que cai lá de cima, sem a mínima preocupação se vai ou não vai chegar. Talvez um vento a leve a um lugar desconhecido, sei lá. É um momento único, pequeno e passageiro. A hora da beleza passar. Se você só pensa em falar ao celular, se você só pensa em coisas e fantasias materiais, não verá a hora passar. Se você só pensa em seus problemas, não perceberá. Se você só imagina o quanto vai receber, é certeza que não a encontrará. Se você vive nervoso à toa, por causa de coisas à toa, em você ela não morará. Se você é materialista, ela não combinará.
Se você grita e briga por qualquer coisa, nunca perto de você ela irá passar. Quem é ela? Pergunte ao homem pacífico e generoso, aquele homem que trabalha no bem e crê em Deus, e ele lhe responderá com certeza. Quem é ela? Quando contribuo para melhorar a vida dos semelhantes, vejo a beleza em tudo, a toda hora, na natureza e em todos os olhares e sorrisos que me dirigem às criaturas. Ela é a beleza do amor, que se exprime de 1000 formas e 1000 gestos. O amor, o requinte dos sentimentos, como consta no Evangelho, é ainda a nossa grande busca. É o amor que nos fará melhores. É a receita que o Cristo deixou para nós na sua vinda aqui na Terra. É a receita que não pode ser abandonada por nós. A conquista do verdadeiro amor. Por enquanto, nós ainda não sabemos amar. Por enquanto, nós estamos aprendendo a amar com as dificuldades na família, com os relacionamentos, com filhos, com nossos companheiros e companheiras, mas o verdadeiro amor, que é a solidariedade e a fraternidade com todas as criaturas do nosso orbe, do nosso planeta. Esse é o grande objetivo, a grande meta da criatura, alcançar o verdadeiro amor. Não há lugares desprezíveis para o cristão fiel, porque em toda parte é possível praticar o bem com Jesus. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. E lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Jamil Marcelo Costa e João Vaz. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Imperador. Fiquem todos sob as bênçãos de Jesus. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.